Agora 3 horas e 39 minutos, 18 graus e 3 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Estamos em contato com o superintendente de outorgas da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o Vinícius Caran, para falar sobre o 5G. Até porque na semana passada tivemos a chegada dessa tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, ainda para Porto Alegre, né? As capitais, algumas capitais do Brasil estão recebendo, começou por Brasília e agora nessa segunda leva Porto Alegre, junto com São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa, lá na Paraíba, estão passando por essa melhoria e a gente vai tentar entender um pouco mais do que vem a ser o 5G, o que representa de fato na vida das pessoas, a melhoria no sinal, mas acima de tudo, né? Se vamos ter condições de ter o sinal de 5G em todos os lugares ou em quais lugares, e também se os celulares da gente vão comportar, ou quais celulares vão conseguir ter essa função aí melhorada em termos de internet. Muito obrigado por atender a Rádio Independente, Vinícius Caran. Primeiro eu gostaria que falasse desse procedimento todo que está sendo feito aí no Brasil em etapas, né, com a chegada desse sinal de 5G e o que representa aí para a nossa população. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, todos aí os nossos ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui em nome da Anatel, em nome do conselheiro Moisés, e poder explicar um pouco melhor da implantação do 5G no país. Como você bem comentou, começamos por Brasília, depois ativamos, aí, permitimos a ativação de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, e na data de hoje, depois da reunião aqui do grupo, foi permitida a ativação para as operadoras com sinal em São Paulo, na capital de São Paulo. Temos um cronograma, então é bom alinharmos expectativas. Todas as capitais brasileiras terão a faixa liberada para que as operadoras, em especial Vivo, Claro e TIM, possam ativar seus sinais. Então, a princípio, as demais capitais, teremos uma reunião semana que vem, ainda não sabemos as cidades específicas. Por quê? Porque para liberar a faixa de frequência, nós temos que garantir que todo o sistema adjacente, que é basicamente composto por radiodifusores e sistemas satelitais, estejam protegidos. Como que a gente pode explicar, Vinícius Caran, na prática para as pessoas como vai funcionar esse 5G? Vai ficar mais rápido abrir um site? É a questão da comunicação? Vai pegar o sinal onde talvez em algum lugar hoje é fraco? Como que na prática vai se dar essa nova potência aí de internet? Bom, Gabriela, muito boa pergunta. É bom explicar para os ouvintes qual que é a diferença. Que muda o 4G? Tivemos 3G, 4G, 4,5G, agora a agência aí permitindo a ativação do 5G. Quando a gente faz a distinção de tecnologias, o 5G, a gente comparando com a rodovia, você tem lá uma mão única, agora eu estou partindo para uma rodovia que eu tenho 5 faixas. Então eu consigo escoar o tráfego, permitir uma fluição da comunicação de dados muito mais tranquila, né? Eu tenho mais faixas, escoa melhor o tráfego de dados, fazendo uma comparação. O 4G com 5G, eu aumento a minha vazão de dados em até 100 vezes, em momentos de pico, em aplicações específicas, mas, em média, o consumidor vai sentir, sim, uma velocidade de 10 a 20 vezes maior do que o 4G. Pegando as cidades já aí citadas, ativadas, a gente está tendo quem tem o aparelho compatível, dentro dos 71 modelos que estão sendo ofertados pelas operadoras, dentro da área que está sendo coberta, que é em torno de 15% da área urbana da capital, você vai ter uma velocidade de 300, 400 megabits por segundo. Né? Isso permite uma velocidade quase 4 vezes maior do que um padrão de fibra no seu domicílio. Você consegue, então, fazer uma taxa de transferência maior, usar suas redes sociais de forma mais adequada, baixar filmes, streaming, game de forma mais segura. Isso é muito melhor para o consumidor. Mas vai além disso a tecnologia, né? Não traz só o benefício direto para quem tem um smartphone. A gente espera muito que o 5G traga benefícios para a indústria 4.0, para a área de educação, para a área de segurança, de logística e para o agronegócio. Mas vamos lá, quais são os próximos desafios? Uma vez que agora as empresas estão implantando, é agora capacitar a população. A gente tem que explicar para o consumidor, para as pessoas, o que é a transformação digital, o uso das plataformas digitais e acabar com a que a gente chama de exclusão digital. Vamos fazer uma inclusão social e digital nesse país.
Como é que está se dando a implantação já nessas capitais, especialmente falando de Porto Alegre? O senhor falou em 15% da área urbana. É isso num primeiro momento, depois deve ampliar essa faixa aí de utilização também, de funcionamento do 5G? Nós colocamos no edital obrigações que parte do quantitativo mínimo de estações radiobase, de antenas, ao longo de 4 anos pelas empresas nacionais e para no prazo de até 5 anos, a empresa regional. Então, as empresas têm que instalar uma estação a cada 100 mil habitantes este ano. Para o ano que vem, uma estação para cada 50 mil habitantes, até chegar daqui a 4 anos na mesma cobertura que se tem hoje do 4G. Por que isso? Porque é um processo gradual, as empresas têm que ativar, hoje o Brasil tem em torno de 90 mil estações radiobase de antenas, tem que colocar essas 90 mil estações no Brasil inteiro nesse prazo aí de 4 anos. Então, a gente acompanha um deployment e aprovação, até pelos conselhos de administração, de investimentos. E o 4 anos seria um prazo aí de modelo de negócio factível e viável, bem como o prazo da população ir também fazendo a troca dos seus aparelhos, bem como soluções inovadoras que use todo o potencial da tecnologia também apareçam. Você fala das pessoas fazer a troca dos aparelhos e antes falou de aparelhos compatíveis. Se tem um levantamento de quantos são compatíveis atualmente que vão poder já receber esse sinal 5G? A Anatel ela tem a competência de certificar todos os aparelhos que emitem radiação, né? Emitem ondas eletromagnéticas. Então, passa por nós os crivos dos aparelhos que estão nas lojas das empresas. Nós já aprovamos 71 modelos, diversos modelos. E as empresas estão colocando para a venda, mais de 50% dos aparelhos que estão à venda já são compatíveis com essa tecnologia. Então, é um processo gradual. Hoje, menos de 5% da população tem esses aparelhos compatíveis, né? No site da agência é fácil você conseguir identificar se o seu aparelho está apto ou não a pegar esse sinal, esse 5G. Bem como a gente é possível você identificar os locais de melhor cobertura, né? Foi perguntado sobre Porto Alegre. Então, Porto Alegre teve uma concentração das empresas nas áreas centrais, perto do Moinho de Vento, perto da região da Partenon, mas não temos ainda nenhuma estação perto da área do bairro da São José, Jardim Carvalho, Rubem Berta, essas regiões mais afastadas ainda não. Uma concentração, a princípio, neste primeiro momento, as empresas atingiram o mínimo, mas concentraram, em especial em Porto Alegre, nessa região de Praias Belas, Cidade Baixa, Higienópolis, Azem e Santana. Até estou dando uma olhada aqui enquanto a gente conversa com o senhor, já dei uma olhada, já achei aqui a lista, o meu celular não está nessa lista. Então o senhor fala de 5%, né, de pessoas que vão ter os celulares. Dá para dizer que os celulares que a pessoa comprou aí 1 ano atrás não vai estar compatível. É aqueles que estão no mercado hoje, aqueles aparelhos mais modernos, né? Esses aparelhos eles têm sido certificados com maior intensidade pelos fabricantes, né, de 1 ano e meio para cá. Então, se você adquirir um aparelho num prazo anterior a esse, antes do primeiro semestre de 2021, provavelmente ele não pega o 5G puro. Os aparelhos que já começaram a ser vendidos no final de 2021 para cá, grande parte deles sim. E agora, sendo de vez o sinal estando disponível para as empresas para ter esse novo potencial, as empresas têm o interesse em fazer planos para que o consumidor faça a sua troca e já tenha esse aparelho apto com 5G puro. O que significaria o 5G puro? O 5G puro ele permite alguns diferenciais, né? Como a latência. Quando a gente fala de latência, é o tempo de resposta da transmissão de dados. Então, a latência de abaixo de 5 milissegundos, você permite um game, né? Quem gosta de jogos, fazer uma interação rápida, né? Tem uma resposta mais rápida do game. A gente permite o uso de óculos de realidade aumentada e virtual para educação e ensino, uma resposta mais apropriada. Permite você colocar módulos dentro de dispositivos para fazer o que a gente chama de veículo autônomo, né? Os carros inteligentes. Então, isso beneficia toda uma cadeia para o consumidor nessas aplicações, como eu comentei, em especial games e redes sociais, e para as verticais econômicas, para fazer uma telemedicina, fazer uma cirurgia remota, carros autônomos, drones, né, sendo controlados com maior segurança.
Estamos conversando com o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caran, para falar sobre a chegada do 5G aqui no Rio Grande do Sul. O senhor falava antes de algumas operadoras. São todas as operadoras que têm condições de fornecer o sinal de 5G? Eles têm que fazer também, né? Essas operadoras também têm que fazer algumas mudanças, alguns investimentos nas suas antenas, né? Como é que funciona isso? E se vai impactar no bolso do consumidor também? Se vai ter aumento na fatura para aquele que tem determinado plano, se vai mudar algo ou não? Bom, primeiro as empresas que participaram do leilão, essas que adquiriram a faixa de frequência, em especial e as 3 grandes, né, Vivo, TIM, Claro, que compraram a faixa, têm a obrigação de já ativar, e assim já o fizeram em Porto Alegre, mas tem um cronograma para ativar em todos os 5.570 municípios brasileiros no cronograma, elas têm essa obrigação. Como é que se começa o deployment de uma rede? Onde você tem uma estação 4G, a empresa vai lá e coloca um transceptor, um rádio 5G. Mas vai chegar um determinado momento que novas antenas vão ser necessárias. E por isso a gente também conta com a colaboração dos governantes, dos prefeitos, dos vereadores, para fazer leis menos restritivas. E assim foi o caso aí de Porto Alegre, que criou uma norma não restritiva, beneficiando implantação de antenas, uso do mobiliário urbano e tantos outros. Então as empresas têm esse compromisso, estão instalando e vão aí, você tem um custo médio de R$300 mil por cada estação rádio base, onde você já tem o 4G, e esse custo pode chegar a R$1 milhão numa estação nova 5G, começando da infraestrutura, uma torre nova e a parte de transporte de fibra. E o valor total de investimento se tem? Eu vou falar o valor geral da arrecadação do leilão, foi R$47 bilhões arrecadados para fazer não só compromissos em rede 5G, mas tampar os gaps de conectividade do país. Então, são 32 mil quilômetros de rodovias federais, tem que ser cobertos com 4G ou tecnologia superior, colocar conectividade em mais de 7 mil novas localidades, levar fibra ótica em 13 mil quilômetros lá da Amazônia e 5G, obviamente, em todos os municípios brasileiros. O senhor fala em cronograma. 47 bilhões. Certo. O senhor fala em cronograma. Nós estamos aqui em Lajeado, Vale do Taquari, estamos a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. Tem como a gente prever quando nós teremos o sinal de 5G aqui para a nossa região? Bom, acredito que eu posso te falar em detalhes aqui um cronograma macro, né? Então, assim, capitais tinham essa obrigação de ativação ao longo de 2022, cidades acima de 500 mil habitantes, as empresas têm que ativar ao longo de até 2025, mas acreditamos que as regiões metropolitanas, que agregam as capitais, sejam já atendidas em 2023. Mas, se for seguir a risco, o cronograma seria capitais este ano, cidades acima de 500 mil habitantes até 2025, cidades entre 200 e 500 mil habitantes até 2026 e 27, cidades até 100 mil habitantes 27 e 28, e cidades abaixo de 30 mil entre 2026 e 2029. Nós temos aqui 86 mil habitantes, estaríamos aí entre 2027 e 2028, mais ou menos essa faixa, né? Seria obrigação, mas aqui, como comentado, acredito que as operadoras têm todo o interesse em fazer antecipações e assim acredito que seja o caso aí da região. A probabilidade é que aconteça antes, mas esse é o prazo máximo. Exatamente, é o prazo máximo estabelecido no edital e as empresas aí, já pensando em crescimento em ondas, vão partir aí da área central das capitais para as áreas adjacentes. Vizinhas. Claro que aí seria uma projeção, né? Não sei se é possível, se as operadoras estão falando, mas se imagine em antecipação esse cronograma aí em questão de 1 ano, 2 anos, até um pouco mais, pouco menos? Com certeza. Quando a gente fala de região metropolitana, as operadoras têm sim interesse em fazer uma cobertura homogênea. E ela sempre, né, tem esse projeto de deixar cidades menores para o cronograma aqui, como está estabelecido, mas não posso aqui deixar de citar a entrada das operadoras regionais, que começam a operar, né, o prazo já seria em 2026 e podem até antecipar. Essas novas operadoras têm interesse, então, de ser competitivos, a oferecer planos novos e, quem sabe, aí, entrar até antes dessas empresas maiores.
Seriam operadoras que não a Vivo, a Claro e a TIM, as operadoras regionais que o senhor menciona, é isso? Isso, nós tivemos aí, por exemplo, a Copel, a Liga, a Sercontel, a Brisa, a Cloud2U, como entrantes aí para várias regiões do país. Muito bem, para a gente finalizar, Vinícius Caran, representante da Anatel, conversando conosco, a gente fala aqui, vê, por exemplo, que hoje uma resposta mais ágil entre dispositivos 4G de 50 a 70 milissegundos e o 5G pode levar de 1 a 5 milissegundos. Então podemos ter uma resposta aí de até 70 vezes mais rápido. O que o senhor entende? Qual é a sua classificação? O que representa a chegada do 5G aqui para o Brasil? Bom, o 5G ele propicia não só benefícios diretos ao consumidor, né, no que compete aí a ter aplicações de maior velocidade, de menor latência, bem como traz benefícios para a internet das coisas, uma vez que o 5G também permite conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a gente chama de internet das coisas, onde tudo você vai ter a cidade inteligente, a cidade conectada, a casa conectada. A gente acredita no crescimento econômico do país, porque o 5G é transformação digital, é conectividade, ainda mais um leilão não arrecadatório, tampando esses gaps aqui citados. Então, se você der condições, capacitação às pessoas, isso trará novos empregos, novas soluções e trará um país mais conectado. Temos as cidades inteligentes e você colocando o 5G na indústria, com certeza, na indústria, no agro, teremos aí resultados positivos, crescimento econômico, novos empregos, novas soluções, de forma geral. Tá certo, Vinícius Caran, muito obrigada por atender a Rádio Independente, obrigada pelas informações e um bom trabalho. Muito obrigado, estamos aqui à disposição na agência. Muito obrigado, Ricardo e Eduardo. Que legal a disponibilidade dele, né, Gabriela? Uma pessoa que está lá, de Brasília, da Anatel, tirando um pouco do seu tempo para falar com a comunidade, para explicar, ainda não está à disposição aqui da gente, mas claro, se formos a Porto Alegre, por exemplo, já vamos e tivermos um local, claro, um celular, né, e no local que tenha, já vai dar para sentir essa diferença, mas ainda não é uma realidade para nós aqui. Eu me lembrava que era 2027, mais ou menos, então pelo que ele falou, bate, né, 2026, 2027, 2028, daqui a pouco vai ter uma empresa que vai pensar, olha, eu quero pegar o Vale do Taquari, eu tô falando de 350, quase 400 mil habitantes, e disponibiliza para toda a região. Pode acontecer, a gente vai ter que acompanhar, mas é interessante para a gente começar a debater um pouco mais, saber daquilo que vem pela frente. E aí, quem está na dúvida, procure ali, coloca celulares compatíveis com 5G. Dá no Google ali, vai ser facilzinho para achar. A Gabi que tem um mais moderno aqui, um mais recente, até achei que estaria, não tá na lista também, né, Gabi? Bateu na trave. Bateu na trave por pouco, o meu já é um pouquinho mais recente, mas daqui a pouco tá na hora de trocar. Então, já quando for comprar, né, você que tá nos escutando já sabe, vai, procura e já diz, ó, quero aquele, já procura aquele que você quer que esteja com o 5G. Não adianta comprar hoje em dia um celular mais antigo e aí depois não vai ter essa condição. E é a nossa realidade, Ricardo, e da maioria das pessoas, né? O Vinícius Caran citou, menos de 5% da população atualmente vão ter a condição de um celular com 5G. Mas é claro, é algo novo, é novidade, a gente tem uma projeção maior aí, 2026, 2027, pode ser antecipado aqui para o Vale do Taquari, mas acredito que vai acontecer antes, a tecnologia evolui muito rápido e logo, logo todo mundo vai ter 5G, a gente nem vai lembrar da época que não tínhamos um celular, assim como foi com 4G, né? Eu lembro que quando ia para Porto Alegre, daí aparecia o sinal 4G, nossa, que agora tem 4G e assim vai evoluindo, logo será com 5G também. Vai vir antes. Estamos em 2022, já tem em Porto Alegre, né? Logo, logo vai ter pra gente também.